Olá, professores, colegas da área de língua portuguesa, educadores de uma maneira geral. A BNCC de língua portuguesa para o ensino médio traz algumas novidades. Acho que a primeira inovação, na esteira do que já foi feito também na BNCC do ensino fundamental, é que o português brasileiro é explicitamente nomeado na base como a língua a ser ensinada na disciplina língua portuguesa. Todos nós sabemos que o jeito de o brasileiro falar e escrever já é, e não é de hoje, isso já tem mais de 100 anos pelo menos, né? Bastante diferente do português europeu, do português de Portugal. Na BNCC de língua portuguesa se aprofunda muito uma coisa que timidamente já vinha se esboçando na área, que é a preocupação com os gêneros e com os textos multissemióticos e digitais. E quando eu falo de gêneros e textos multissemióticos, eu estou falando desde coisas mais simples com as quais a gente está muito acostumado, como história em quadrinho, por exemplo, e charge, em que envolvem tanto texto verbal quanto texto visual, como também os multissemióticos digitais, né, que envolvem não só essas duas dimensões, mas também o som, por exemplo, imagem em movimento, né? E que articulam esses tipos de mensagens semióticas diferentes numa mensagem única, né? Então, blogs, fanzines, fanfics, podcasts, e-mails, todos esses gêneros, né? Alguns dos quais a gente nem conhece direito, pelo menos no meu caso, né? São os gêneros e os textos com os quais nós vamos precisar trabalhar daqui para frente. A BNCC traz para o centro do trabalho pedagógico esses gêneros e esses textos e, portanto, isso também vai demandar uma maior preocupação dos professores, das escolas e das autoridades na área da educação para que as escolas sejam equipadas devidamente para poder trabalhar em sala de aula com esses textos. Uma outra inovação da BNCC do ensino médio, em relação ao do ensino fundamental, pelo menos, é que todas as habilidades que são listadas no documento, né, vêm associadas com as competências específicas da área de linguagens e suas tecnologias, e isso ajuda bastante o educador a entender qual é o alcance mais amplo dessas habilidades. Outra novidade que diz respeito ao retorno de conceitos da gramática tradicional e de termos e noções, conceitos das ciências da linguagem de uma maneira geral, na descrição do que é preciso fazer em sala de aula. Esses termos já haviam sido postos de molho no PCN e no PNLD, mas na BNCC do ensino médio agora, sem abandonar essa ideia de que o fundamental é o uso da língua, são as práticas de linguagem, né? A descrição das práticas de linguagem, a descrição das habilidades, incorpora muito desse arsenal teórico. Uma outra novidade da base do ensino médio é que o ensino de literatura vem entendido basicamente como formação do leitor literário. E, ao mesmo tempo, essa formação do leitor literário é inserida no campo das manifestações artístico-culturais mais amplamente entendidas, né? Mas é a primeira vez, salvo engano, em que isso aparece formulado desse jeito como o principal objeto e objetivo do ensino de literatura num referencial curricular. Diferentemente do que acontece no ensino fundamental, as habilidades não vêm distribuídas por ano de escolarização. Portanto, vai caber às redes estaduais e municipais, às escolas isoladamente e a cada professor também tomar decisões importantes a respeito de em que momento essas habilidades vão ser desenvolvidas, de que maneira, como elas serão distribuídas ao longo dos 3 anos e assim por diante, né? Há uma grande margem prevista aí para a atuação dos educadores que vão estar encarregados de implementar a base. As habilidades propostas para a língua portuguesa significam, seja do ponto de vista do professor de sala de aula, seja do ponto de vista de quem vai formular currículos, um primado do uso no ensino de língua portuguesa. Ou seja, o que interessa são as práticas, são os diferentes usos da língua e, nesse sentido, a base retoma uma recomendação que já aparecia nos PCN de língua portuguesa,
que é a de se, pelo menos nos PCN do ensino fundamental, em que se dizia que o movimento metodológico a ser feito pelo trabalho com língua portuguesa em sala de aula deveria ser do uso, reflexão, uso. Ou seja, o professor deveria partir dos usos da língua, a partir desses usos de leitura, produção de textos, por exemplo, levar o aluno a fazer reflexões a respeito, e depois dessas reflexões, a intenção era que se voltasse então ao uso, não o mesmo uso do começo, evidentemente, mas um uso já mais consciente e num outro patamar de desempenho, porque é um uso que incorporou aquilo que foi aprendido e apreendido pela reflexão. E nesse sentido, as habilidades, insistindo no uso, insistindo nas práticas de linguagem, mostram que não são os conteúdos conceituais que são mais relevantes, como a tradição escolar sempre fez, mas sim as práticas que, a partir desses conteúdos, os alunos são capazes de desenvolver, mobilizando esses conhecimentos, inclusive conceituais, para melhorar a sua performance e o seu desempenho nas práticas de linguagem. Meus caros colegas, professores e educadores em geral, eu espero que essa conversa sobre a BNCC de língua portuguesa tenha ajudado vocês a se aprofundar na leitura e no estudo da base. Boa sorte para todos vocês.